Olá, seja muito bem-vindo a mais um ensino bíblico aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre como lidar com a culpa, receber o perdão da parte de Deus e perdoar a si mesmo. Tenho observado que muitos crentes têm dificuldades de lidar com os próprios erros. Sabemos muito bem, pela palavra de Deus, que não é normal para um crente viver em pecado. Mas a própria Bíblia também nos apresenta que é possível que erremos em nossa caminhada, mesmo depois de termos nascido de novo em Cristo. Quero ler com você um texto que está aqui em 1 João capítulo 2, a partir do verso 1, está escrito: Filhinhos meus, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Então, nessa passagem aqui, vemos que não é normal o pecado na vida do crente. Isso deve ficar muito claro em nosso coração. Aproximadamente 7 vezes aqui, nesta epístola, o apóstolo João vai mencionar que nascemos de novo em Cristo. Nesta epístola é enfatizado o novo nascimento, a nossa nova posição em Cristo Jesus. De fato, em 1 João, aqui em 1 João no capítulo 3, vemos isso de forma muito clara aqui no texto. No verso 9 está escrito, 1 João 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de novo. Então, nesses dois textos, vemos que quando nascemos de novo em Cristo, não é normal para o crente viver em pecado. Acabamos de ler 1 João 2, verso 1, onde João disse: Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Ou seja, não é normal para o crente pecar. Se todavia, ou seja, vai que aconteça. Porque João sabe muito bem que estamos em uma carne da qual ainda não foi glorificada. Estamos lidando com os feitos do corpo. Isso é visto nos ensinos do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e João também ensina sobre esse assunto. Temos que lidar com os feitos do nosso corpo que têm tendências pecaminosas. Nesse corpo temos inclinações carnais e todos nós, sem exceção, quando nascemos de novo, temos que levar esse corpo à mortificação. Por dentro somos uma nova criação, somos nascidos de novo, filho de Deus, mas esse corpo tem inclinações carnais das quais devem ser submetidas ao nosso espírito, ao espírito que foi recriado, que nascemos de novo. Então, na nossa caminhada cristã, é possível alguém pecar, alguém errar, embora isso não deve fazer parte da nossa caminhada. Um crente que peca, que vive no pecado, deve observar se ele nasceu de novo ou não. Deve avaliar o seu novo nascimento. Porque quem nasceu de novo, aquele desejo pelo pecado não está mais operando em seu espírito. Pode estar na carne, mas no espírito não. O nosso espírito está em discordância com os desejos da carne. Mas João ensina aqui que nós não devemos pecar, mas se todavia, ou seja, vai que aconteça, é um acidente. Ele vai continuar dizendo, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o qual é responsável não somente pela propiciação dos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então, no momento em que cometermos algum erro, não é momento de arrancarmos os nossos cabelos, não é momento de metermos os pés pelas mãos, de ficarmos por aí, enlouquecidos com o que fizemos. Com certeza, o pecado vai trazer tristeza, e essa tristeza é uma tristeza segundo Deus que nos conduz ao arrependimento. O nosso coração, a nossa nova natureza não concorda com o pecado, mas no momento em que cometermos erros, podemos nos levantar e nos aproximar junto ao trono da graça, como mencionou o autor dos Hebreus, para recebermos graça e socorro em ocasião oportuna. Ali está falando sobre receber essa graça e socorro mesmo antes de cometermos o erro. Mas podemos também nos aproximar diante do Senhor mesmo depois de termos cometido algum tipo de erro. O que não podemos fazer é concordar com o pecado, aceitar o pecado em nossa caminhada. O pecado é um erro, é um acidente. Mas no momento em que errarmos, podemos nos aproximar diante do Senhor. 1 João capítulo 1, verso 9, aqui no contexto, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa purificação acontece não só no novo nascimento, mas na nossa caminhada cristã, uma vez que João está escrevendo essa carta à igreja. Se cometermos erros, precisamos confessar diante do Senhor, reconhecermos que pisamos na bola, que aquilo não é mais a nossa natureza. A nossa natureza foi recriada. Então, se confessarmos os nossos pecados, o texto diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, observe que João está dizendo que o Senhor é fiel e justo. Ele apela para a fidelidade de Deus, para a justiça do nosso Senhor. Fidelidade e justiça é essa que foi manifesta na obra do nosso Senhor Jesus. Então, quando nos aproximamos diante do Senhor, Ele tem o nosso advogado à sua direita, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Então, tendo Jesus diante dele, ele manifesta a sua fidelidade, a sua justiça em nosso favor. É por isso que ele menciona, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse momento, quando ele nos purifica de toda injustiça, o que sobra é justiça, estamos justificados diante de Deus. Então, como foi dito aqui no início do vídeo, o nosso tema é como livrar da culpa, como lidar com a culpa, receber o perdão de Deus e também perdoar a si mesmo. Fazemos isso estabelecendo a nossa fé no que a palavra de Deus ensina sobre a forma como devemos lidar com o pecado. Quando nos aproximamos diante do Senhor, querendo ou desejando reatar o nosso relacionamento com Ele, pedindo perdão pelos nossos pecados, confessando, reconhecendo o nosso erro, devemos confiar na justiça e na fidelidade do nosso Deus. Muitos não conseguem levantar depois do pecado, muitos não conseguem se reerguer na caminhada cristã, viver uma vida justa e reta diante do Senhor, porque ficam por aí, pensando nos pecados que cometeram. Levam consigo uma culpa da qual Cristo já nos perdoou. Volto a dizer, a Bíblia é enfática contra o pecado, mas quando confessamos isso diante do Senhor, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, verso 7, andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por sentimentos. Não devemos ficar pensando se nos sentimos ou não perdoados. O que devemos fazer é crer no que está escrito. Crer na palavra de Deus, e ela é suficiente. Dessa forma, precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. No momento em que renovamos os nossos pensamentos com a palavra de Deus, automaticamente vamos mudar as nossas ações, porque vamos entender que fomos justificados em Cristo e agora podemos andar como justiça de Deus. Podemos andar como justos diante do nosso Senhor, porque como o próprio autor dos Hebreus mencionou isso também, em Hebreus, no capítulo 8 vai falar sobre isso. Aqui em Hebreus capítulo 8, a partir do verso 10, é escrito: E esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o seu Deus? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, observe que nesse texto aqui, no momento em que a aliança foi estabelecida conosco, o Senhor jamais se lembra dos nossos pecados em razão da obra do nosso Senhor Jesus. Então, o sangue de Cristo, a obra do nosso Senhor, foi suficiente para apagar os nossos pecados da memória dele, da memória do próprio Deus. Então, se os nossos pecados foram apagados da memória de Deus, então não deve estar na nossa memória, não deve estar na nossa mente. Quando você vai lidar com a culpa, com o erro, saiba que existe um inimigo que está investindo em nossa mente, tentando trazer culpas, erros de pecados que já foram perdoados, pecados que não estão mais diante do Senhor. O que devemos fazer
é resistir Satanás. Como disse Tiago capítulo 4, verso 7, submetei-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então nos submetemos a Deus ao nos submetermos à palavra dele e automaticamente estamos resistindo ao diabo. Para você se reerguer e andar uma vida justa, santa e reta diante do Senhor, é necessário entender o que a Bíblia fala sobre esse assunto e andar em retidão diante do Senhor. Se você foi abençoado com essa mensagem, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação para receber novas mensagens. Até o próximo vídeo. Um abraço.